Fala pessoal, tudo tranquilo? Jonas Sobral falando do canal JS Eletrônica, sejam todos muito bem-vindos. Na videoaula de hoje, pessoal, faremos a análise de um pequeno circuito de uma fonte regulável de 0 a 24 volts com fornecimento de até 5 amperes de corrente. Sabemos que hoje no mercado encontramos aí várias fontes reguláveis de tensão e corrente, porém utiliza-se circuitos integrados para fazer essa regulagem, tanto de tensão como de corrente. Nossa fonte que iremos analisar hoje faz aí a utilização de um diodo Zener, de uma malha regulável, para fazer aí a regulagem de tensão, Então, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse circuito, vamos aí à nossa análise. Logo no início, pessoal, temos o circuito da nossa fonte principal, tá? Temos aqui a bateria, tá? Simulando o transformador. Temos o capacitor de 4.700 microfarads por 35 volts fazendo a filtragem da fonte principal e um capacitor de 100 nano de poliéster ou cerâmica fazendo aí a filtragem das altas frequências e dos sinais de ripple presentes na fonte principal. Esse é o circuito da nossa fonte principal. Logo à frente temos aqui a malha de tensão regulada, composta por um diodo Zener de 24 volts e a sua respectiva resistência de polarização. Essa malha regulada, como vocês já viram, ela regula 24 volts e que esses 24 volts vão diretamente para o pino 1 de um potenciômetro cuja sua resistência é 50K. O pino 3 desse componente vai aterrado, vai na malha, no GND, e o pino 2, conforme eu vou fazendo a linearidade desse componente, conforme eu vou fazendo o ajuste, eu vou tendo vários níveis de tensão aqui no pino 2, e que essa variação de tensão vai me servir para fazer o controle da base de um transistor NPN, que utilizamos aí o tipo 41, utilizamos aí o tipo 41 para fazer essa parte aqui da nossa fonte regulada. Conforme eu vou fazendo aqui o ajuste, entre VCC e GND, eu vou deixando passar, eu vou aumentando ou diminuindo o fluxo de corrente entre coletor e emissor, Então essa é a sacada da nossa fonte. Conforme eu ajuste no potenciômetro entre VCC e GND, o VCC da minha malha regulada e o GND do meu circuito, eu vou abrindo ou fechando a junção coletor e emissor, e com isso passando mais ou menos corrente. Temos aqui os dois capacitores ligados à base desse componente, um fazendo aqui a estabilidade de tensão na base e o outro uma pequena filtragem, tá? Então, com isso, pessoal, com esse circuito da minha malha de tensão regulada, o meu potenciômetro, os meus dois capacitores e o meu transistor NPN formam o meu regulador de tensão ajustável da minha fonte. Então, eis a sacada da nossa fonte, é essa aqui. Então, esse pequeno circuito é que forma o regulador de tensão da fonte. Então, eis aqui a sacada, Então, com esse circuito já trabalhando de forma correta, eu já tenho a capacidade de controlar a base de um transistor de potência, que utilizamos aqui o tipo 3055, que é bem conhecido, Claro que você pode utilizar outros transistores aqui sem problema nenhum, pode utilizar o 2N3055, você pode utilizar o tipo 3055, pode utilizar o tipo 35, você pode utilizar o tipo 147, não tem problema nenhum, tá? No pino 3 do tipo 3055, pessoal, temos um capacitor de 470 microfarads por 35 volts, ajudando aí na estabilidade da tensão que surgirá no emissor do nosso transistor. Temos um resistor de 10K, ajudando aí na descarga desse capacitor, pois se você for utilizar um voltímetro na saída para monitorar a tensão, neste capacitor aqui, quando eu jogar o meu potenciômetro ao terra, eu vou omitir aqui o fluxo de tensão, entre coletor e emissor, então passará a não existir a tensão aqui por parte do emissor, mas esse capacitor ainda vai ter um nível de tensão, ele vai estar carregado, mesmo que eu não tenha a tensão
aqui no emissor. Porém, esse resistor ele entra em ação quando isso ocorre, né? Quando eu jogo o potenciômetro a 0, esse resistor ele aterra o pino positivo deste capacitor, fazendo com que ele se descarregue. Simples assim. Temos aí um resistor de 5 watts, de 0,22 ohms, né, para ajudar aí na eficiência da nossa fonte de alimentação. E por fim, pessoal, temos aqui o voltímetro e o amperímetro para visualizarmos aqui o valor de tensão e corrente da nossa fonte de alimentação. Vou dar um play para simular aqui. Temos aí 0 volts no nosso voltímetro e conforme ajustamos aqui no potenciômetro, vemos que a tensão ela começará a surgir, né, no emissor do transistor de potência. Vamos lá. Lá começou a aparecer 3 volts e vou acelerar aqui o ajuste. Temos aí 23 volts, né? Não temos os 24, né? Os 24 exatos, pois sabemos que temos perdas no nosso circuito, né? Até por parte dos nossos transistores, né? Que precisam aí de uma tensão de 0,7 volts para que comecem a conduzir corrente, né? Isso é uma regra. Isso vale aí para todos os transistores, né? Entendemos aí como se fosse na junção base e emissor um diodo, né? E a gente sabe que o diodo precisa de uma tensão de 0,7 volts para que comece a conduzir corrente. Tá, vou parar aqui, vou ligar aqui o nosso voltímetro, né? A nossa fonte de alimentação também. Certo? Temos aqui um pequeno cálculo, né? Temos aqui Vout, tensão de saída 22,8 volts dividido por 10 R, né? 10 ohms é igual a 2,28 amperes. O que eu estou dizendo com isso? Que quando a minha fonte de alimentação está no seu nível máximo de tensão e encara uma resistência de 10 ohms, solta aí uma corrente de 2,28 amperes. Então, né, vamos ver se está coerente, né, se chega perto desse valor aqui de corrente. Então vamos lá. Temos aí a nossa fonte ao extremo, tá? Vou descer aqui novamente. Temos 0 e vamos começar a subir mesmo gradualmente. E vemos que a tensão surge e a corrente também começa a surgir aí aos poucos. Vamos subir aqui um pouquinho mais rápido. Chegar a 10. Quando eu chegar a 10, pessoal, eu tenho que ter pelo menos a metade daquilo, daquela corrente ali. Vamos lá. Estamos em 6, 7, 8, 9, 10 volts certinhos. Temos aí 1 ampere. Então já sabemos que pode ser coerente, né, esse resultado aí da nossa pequena continha aí. Temos 1 ampere e 10 volts de tensão na saída. Então vamos levar a fonte ao extremo, né, até o final da sua tensão. Temos aí 22,1, temos uma queda de tensão, isso é esperado, né, e temos aí 2,21 amperes sendo drenados, né, com essa carga aí de 10 ohms, né, temos 2,21 amperes. Então temos aí um valor bem aproximado dos 2,28 amperes. Então a nossa fonte ela funciona aí, né, dentro dos padrões, né, de esperados. Então, pessoal, convido vocês agora à nossa bancada, né, para ver esse projeto funcionando, né, de fato. Então, vamos lá. Então, pessoal, fizemos aqui o nosso circuito montado numa protoboard, tá? Estamos aqui com 2 capacitores de 2.200, somando as suas capacitâncias, para chegar aí próximo, né, ao valor utilizado lá no nosso esquema, né, pois a gente não tinha o de 4.700 microfarads. Temos aqui a resistência de polarização dos diodos Zener. Aqui a gente fez aqui a utilização de 2 diodos de 12 volts, pois a gente também não tinha o de 24 volts para ser utilizado aqui no nosso esquema. Temos aqui o nosso capacitor de 100 nano, né, da nossa fonte principal. Temos aqui o potenciômetro de 50K. Temos aqui o nosso transistor de potência, né, que no nosso circuito é utilizado o tipo 3055. Mas aqui fizemos a utilização do MJE 13009, pois a gente também não tinha o tipo 3055.
Temos aqui os dois capacitores, o de 100 nano e o de 10 micro, né, ligados aqui à base do nosso chip 41. Temos o capacitor de 470 microfarads por 35 volts, né, que vai aqui no emissor do nosso transistor de potência. O seu resistor de descarga. Temos aqui a resistência de 0,22 ohms, né, utilizamos aqui uma de 10 watts, pois a gente também não tinha a de 5 watts, então fizemos a utilização de uma de 10 watts mesmo. Temos aqui um LED para notarmos aqui a variação de tensão na saída. Temos essa pequena carga que vamos utilizar nos nossos testes e o nosso multímetro, né, para visualizar aí a variação de tensão na nossa saída também. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar aí os nossos testes. Vou ligar aqui o multímetro na escala de 200 volts, tá? Tensão contínua. E vamos lá. Nossa fonte está aqui setada para 0, né? Vamos aqui pegar aqui na saída da nossa fonte, e temos 0 volts, né? Temos 0 volts aí na saída. Então vamos começar a variar o nosso potenciômetro aqui. Notem que já temos aí uma presença de tensão na saída. Temos 2 volts, 2,5 volts de tensão. E variando, essa tensão vai subindo. Conforme eu vario o potenciômetro, essa tensão ela começa a subir. Temos aí 23,3 volts na saída, né, que já era esperada essa tensão, né, de fato, né, pois temos perdas, né, como a gente comentou, temos algumas perdas aí no nosso circuito. Vamos medir aqui a tensão em cima do nosso diodo Zener de 24 volts. Temos que ter aí a tensão de 24. E é isso mesmo. Temos aí 24,5 volts, né, que já era esperado. Então vamos voltar lá para a nossa saída. Temos aí os 23,3. Então temos uma queda bem pequena, né, em torno de 700 milivolts. Coisa pouca. Então vamos voltar aqui a 0 e vamos botar aí a nossa carga na saída, né? Vamos adicionar a carga na saída agora. Nossa fonte toda em 0. Então vamos lá, vamos adicionar aqui a carga na saída. Eu estou com a minha carga lá ligada na minha saída e vamos monitorar aí a tensão novamente. Já estamos com 1,3 volts na saída, né? Nossa ventoinha já quer até funcionar com apenas 2 volts. E ela já começou, né? Já deu aí a partida lá, já está funcionando numa velocidade bem pequena, é claro. Mas a gente já sabe, né? Já dá para ver que a eficiência da nossa fonte é show de bola, né? Pois aí uma ventoinha de 12 volts, né, funcionando com apenas 2,2 volts. Então, a eficiência da nossa fonte, né, é bem legal. Então vamos lá, vamos continuar variando aqui a nossa tensão. Vamos subir aí até uns 12 volts. A gente já nota lá na hélice, né, a variação, a gente consegue notar. Bem visível, né? Estamos aí com quase 7 volts na saída. Estamos chegando aí perto dos 10. E já temos aí uma velocidade já bem satisfatória. Vamos setar a nossa fonte em 12. O valor aí cravado. Temos a nossa ventoinha funcionando. Essas ventoinhas, pessoal, elas chegam aí até 15, 18 volts sem que entre em colapso, né? Elas funcionam com essa tensão normalmente. Então vamos variar essa tensão aí até os 18 volts. Vamos lá. Vocês já notam aí o barulho que ela está emitindo, né? Devido à velocidade.
eu acho que eu vou chegar só até aqui mesmo, né? Para que não queime essa ventoinha. Vamos chegar mais um pouquinho à frente. Ver até quantos volts nós chegamos aí. Opa! Chegamos aí ao nível máximo, né? Temos uma pequena queda. Isso já era previsto. E nossa fonte totalmente zerada. Isso aqui é bem legal, né? Pois as fontes aí, temos algumas fontes que tem uma tensão de referência. E aquilo ali é para algumas pessoas, né? Algumas pessoas acham isso chato, né? Então a gente tem essa função aí, né? A gente consegue zerar essa fonte de fato. Então, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa um like, né? Se inscrevam no nosso canal, marque aí o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, né? Quando a gente lançar aí. E eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, aí os materiais necessários, né? Para montar aí essa fonte de alimentação, né? Eu vou deixar aí a placa de circuito impresso, tem o layout lá para vocês, tem aí o arquivo em Proteus, né, para quem quiser modificar ou estudar um pouquinho mais a fundo, e o PDF, né, com esse esquema elétrico aí, né, caso alguém queira dar uma estudada. Então, pessoal, valeu!